Bem, todo início de ano vem a pergunta, né? Quais vão ser as melhores ações do próximo ano? Qual vai ser as ações que mais vão subir? E bem, como muitos de vocês também fizeram essa pergunta lá no meu Instagram, eu decidi, por que não dar um pouco da minha opinião sobre as melhores ações na minha visão para 2023. Então fica até o final, que hoje a gente vai discutir, na minha visão, o que é que eu acho que pode ser bom para investir em 2023. Baby, you give me ice and fire. Fala investidores, então futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus Guzmão, tô aqui para mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar de ações para o próximo ano. Lembrando que nada que eu vou falar aqui nesse vídeo é uma recomendação de investimento, certo? Somente é a minha opinião com base nos meus estudos. Você pode ter pensamentos diferentes ou então se você ainda não entende muito sobre investimentos, assista esse vídeo e use ele como forma de adquirir mais conhecimento. Não saia daqui e compre as ações que eu falei aqui, nem nada do tipo. Se você fizer isso, você vai estar tomando uma decisão muito errada, porque eu não sou, tô longe de ser o dono da verdade, né? Eu tenho 15 anos, então não vou ser o Warren Buffett aqui do Brasil para acertar tudo em cheio. Nem o Warren Buffett acerta tudo, quanto mais eu. Então lembre-se disso, não usem isso aqui como verdade absoluta. Mas indo aqui de fato para as ações, na quinta colocação, eu coloco aqui os bancões, né? Não só uma ação específica. Por que eu coloco os bancões? Bem, se você viveu na caverna nos últimos tempos, né? Todo mundo aqui sabe que o Lula foi eleito presidente do Brasil e vai assumir agora dia 1 de janeiro. Tô gravando esse... Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo ele já tenha tomado posse, talvez não. Mas enfim, dia 28 de dezembro ele não é o presidente, então quando ele assumir, a expectativa, não que ele repita o que ele fez nos governos dele, mas o que aconteceu nos governos dele. Basicamente a gente teve momentos de juros altos, como acontece agora. A nossa taxa Selic está em 13%, mais de 13%, né? Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo esteja diferente, mas a tendência é que os juros não tenham uma queda brusca, que eles continuem nesse patamar mais alto, aí acima dos 10%. E com isso os bancões, eles se beneficiam muito, afinal o governo Lula vem aí com a pauta de entrar para injetar mais dinheiro da economia, basicamente inflacionar o mercado para botar dinheiro na mão do povo, né? E consequentemente também aumentar os gastos públicos. E se os gastos públicos aumentam, os juros também têm que continuar mais altos. Então esse cenário beneficia muito os grandes bancos brasileiros. Não à toa, o período que os bancões tiveram aí um lucro absurdo foi lá nos governos do Lula. Então lá nos governos do Lula, os bancões, né, na época também não tinha as fintechs como Nubank e Inter, esses bancos se beneficiaram muito com a situação econômica da época. Isso pode se repetir esse ano. E além disso, as ações dos bancões pagam bons dividendos, são boas empresas para se investir, na minha opinião, independente do cenário. Então na minha carteira eu tenho, por exemplo, Itaú. Não tem outros bancões como Bradesco, Santander, Banco do Brasil, mas você pode considerar qualquer uma dessas 4 ações para estudar e, né, aproveitar de um bom cenário que possa se gerar para os grandes bancos agora em 2023 e não só em 2023, como agora para esse novo cenário político-econômico aqui do Brasil. Quarto lugar que eu coloco também um banco, sendo que ele não é um bancão, é o BTG Pactual, um banco de investimentos, que atua com uma coisa que a gente chama de Investment Banking, que é banco de investimento, a sigla em inglês, que usa no mercado financeiro. Então você vai ver muita gente falando Investment Banking, IB, que é a sigla, né, das duas iniciais I e B. Então, bem, porque eu botei o BTG Pactual? Pessoal, nos últimos anos o mercado financeiro cresceu muito no Brasil, então não vai ser um novo governo, uma situação econômica mais adversa que vai fazer o mercado financeiro no geral, investidores em bolsa, investidores em renda fixa, deixarem de investir. Então a tendência é que continue tendo um grande capital no mercado financeiro brasileiro. Tendo esse grande capital, o BTG ele atua em tem vários braços na empresa, digamos assim. Eles fazem desde os IPOs das empresas, atuam com fusões e aquisições das empresas. Então, por exemplo, suponha aí que 2 bancões querem fazer uma fusão. O BTG pode atuar nessa parte aí, né, do processo de fundir as empresas. Então eles atuam com fusões e aquisições, tem fundos de investimentos, emitem investimentos em renda fixa. Então tudo que envolve o mercado financeiro, o BTG tem operação dentro. Então, independente de onde tiver o dinheiro, se tem investidores querendo, por exemplo, começar a investir nos Estados Unidos, o BTG oferece meios dos investidores colocarem capital em dólar. Então, independente do cenário, certo, o BTG consegue ganhar dinheiro em cima.
e a cotação do BTG se castigou muito junto com a maioria das ações da bolsa, né? Então eu acho que tem uma disparidade entre preço e valor. Eu gosto da empresa. Também tem uma situação parecida que é, por exemplo, com o BR Partners, que é outro banco de investimentos aqui do Brasil, que é um pouco da mesma situação do BTG. O BTG, ele tem mais escala, é um banco maior, por isso eu prefiro o BTG, mas também considere, nesses fatos que eu estou citando aqui, o BR Partners, que eu não acredito que o setor de bancos de investimento vá se prejudicar no novo governo, beleza? Então eu acredito que vai seguir bem, né, a operação aí dos bancos de investimentos aqui no Brasil no geral, porque o interesse por investir e cuidar no melhor do dinheiro já foi implantado em uma parte da população, muito também por causa de conteúdos aqui na internet como esse, beleza? Aí você vai ler aí na internet muitos analistas falando de ações para o governo do Lula e tal. Eu não tô aqui nisso, muitos podem discordar do que eu tô falando, porque tem muita gente indicando aí empresas de incorporação e tal, mas eu não gosto desses setores. Eu tô falando aqui a minha opinião. Possa ser que de fato eu esteja errado, que os analistas acertem, mas eu tenho a minha opinião formada aqui. Eu não vou, só porque vai um novo governo assumir, eu vou investir em um setor que eu não gosto, ou em empresa que eu não enxergo potencial para o longo prazo. O que eu falo aqui é que eu enxergo para além de 2023, além dos 4 anos de governo do Lula e tal, é pro longo prazo. Então a empresa que eu falo aqui é que eu gosto para o longo prazo, não é para um ano, ganhar dinheiro em 2 anos. Beleza? Que isso fique claro. E antes de eu falar aqui a terceira ação, se inscreve aqui no canal e comenta aqui se você investe em alguma dessas empresas ou então se você quer investir. Comenta a sua expectativa aqui para 2023, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? E se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. E a terceira ação aqui da lista é a Unifique, empresa que inclusive eu já fiz um vídeo analisando ela aqui no canal, tá bem completa a análise, mas ela é basicamente o que? Uma empresa de fibra ótica, né, de serviços de telecomunicações no geral. Oferece planos de internet fixa para os seus clientes, vai começar a oferecer telefonia móvel, né, por exemplo, eu assino a TIM no meu celular, então eu tenho a internet no meu celular da TIM, o 4G. A Unifique também vai começar a fazer isso com o 5G, que eles ganharam o direito de operar com 5G lá no sul. A Unifique é uma empresa que atua em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E por que eu coloquei eles aqui nessa lista? Porque eles têm um processo de crescimento muito grande, então eles estão cada vez mais adquirindo mais empresas, principalmente para expandir a sua atuação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Eles estão em 2 estados que, para o setor que eles atuam aí de telecomunicações, mesmo as cidades menores, cidades de interior, eles têm um potencial de atingir essas casas e transformar em faturamento. Porque pensa comigo, vamos comparar com a Brisanet, é uma empresa que também atua no mesmo setor, sendo que aqui no Nordeste. Se você pegar uma cidade pequena aqui do Nordeste, não vai ser todo mundo que vai usar a internet. Mas se você for numa cidade menorzinha do Rio Grande do Sul, por exemplo, lá o acesso à tecnologia pode ser bem mais fácil se você comparar uma cidade muito pequena aqui de alguns estados do Nordeste com uma cidade muito pequena do Rio Grande do Sul. Então, além de ter essa vantagem operacional, eles conseguirem ter uma escala boa de clientes em um espaço geográfico menor, como eu falei, eles ganharam o leilão do 5G, então vão começar a operar com 5G para telefonia móvel nesses estados e eles estão crescendo muito. Então eles não param de fazer aquisições para acrescentar clientes na sua base e cada vez mais abocanhar uma parte maior do mercado, que é um mercado muito lucrativo. Eles têm ótimas margens de lucro, é uma empresa que nos últimos anos não para de crescer seu faturamento, sua receita, muito por esse plano de expansão agressivo. E aqui eu também enxergo a mesma coisa, o preço das ações caiu muito, sendo que a empresa continua crescendo muito. Claro, tem alguns riscos aqui, por exemplo, da empresa errar nessas aquisições, dos juros da dívida dela, não é uma dívida que é muito alta no momento, mas se a gente tiver um alto dos juros muito grande, pode prejudicar um pouco, né, que vai ter um custo maior da dívida. Porém, é uma empresa que eu gosto, né, que vem crescendo muito, pretendo adicionar em minha carteira, certo? Então eu coloquei aqui na lista que é uma small cap que pode se provar ser blindada do cenário político, apresentando mais crescimento. Então dá uma assistida aqui no vídeo também depois desse, para você entender um pouco mais da empresa, beleza? Segunda posição, Taesa. A Taesa, sei, muita gente vai me criticar aqui, afinal, muitos analistas estão falando aí para as pessoas venderem Taesa e tudo mais. Sendo breve aqui, nos governos do PT, o setor elétrico não foi um setor que foi muito beneficiado, até porque pode ter aí um risco maior de intervenção no quesito de reajustes tarifários, né, do preço da energia
e tudo mais. Então, bem, o mercado fica um pouco pessimista com as empresas desse setor, sendo que a Taesa está inserida no setor de transmissão, tem contratos muito longos, então eu também acredito que a Taesa é uma empresa que vai se provar ser blindada à política. A Taesa não vai ser uma empresa que vai deixar de faturar pelo governo ter mudado, nem nada disso. Pelo contrário, eu acredito que é uma empresa muito boa, que a longo prazo pode ser interessante. O problema é, a Taesa opera com uma dívida mais alta, porque esses contratos muito grandes dela permitem isso. E o risco do juros subir deixa o mercado preocupado em relação à empresa. Sendo que para mim é uma empresa de qualidade muito grande, certo? Eles têm, como eu estou dizendo, contratos seguros e de prazo muito longo. Então vão continuar faturando, vão continuar lucrando e vão continuar pagando dividendos. Uma empresa que paga dividendos muito altos aí. Eu espero um dividend yield acima de 10% para a Taesa em 2023 com facilidade. Então é uma empresa que eu já tenho na minha carteira, vou manter ela e me sinto confortável de tê-la. Apesar de poder, de fato, sofrer nesse governo Lula, mas se a ação cair, é uma oportunidade para eu comprar uma boa empresa a um preço muito mais barato. E em primeiro lugar, essa sim aqui é polêmica, vai ter muita gente que vai falar aqui nos comentários, mas é a Taurus. Sim, eu vou investir em uma empresa de armas no governo Lula. Aí muitos vão falar, Matheus, você tá maluco? Não sei o que o Lula vai desarmar a população. Sim, de fato eu acredito que ele possa colocar mais dificuldades, né, colocar leis e tudo mais, para dificultar a população, os civis comprarem armas. Sendo que a Taurus, pessoal, ela é uma empresa brasileira de fabricar armas e tudo mais, tem uma planta fabril grande lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, sendo que o negócio da Taurus é a exportação. Eles são a marca que os Estados Unidos mais importam armas. De fora dos Estados Unidos, os americanos já compram Taurus. A Taurus é a maior fabricante de armas curtas do mundo. Então, revólver é uma arma curta, basicamente, mas um fuzil não é uma arma curta, dando a comparação aqui. Então, é uma maior fabricante de armas curtas do mundo. Na receita dela, no terceiro trimestre de 2022, 64% da receita veio dos Estados Unidos, é receita em dólar. E o mercado americano, no setor de armas, já é um mercado muito consolidado, é da cultura do americano ter armas, colecionar armas, então a empresa tem uma demanda aqui que não vai cair, certo? Aí tem uma cultura também de muita gente falar, a arma da Taurus não presta, isso e aquilo. Beleza, isso é coisa antiga. A Taurus passou por um processo de reformulação muito grande, de turnaround, de mudança do processo de produção, e hoje a empresa apresenta pouquíssimos acidentes. Normalizou isso se compararmos com as outras empresas, com os outros produtos do setor balístico, certo? Então, bem, a Taurus é uma empresa que apresentou ótimos resultados nos últimos anos. 2020 a gente teve um crescimento muito grande no interesse por armas nos Estados Unidos. Isso fez a Taurus ter um resultado assim estourado, digamos assim, né, mais informalmente. Eles ganharam muito dinheiro em 2020, aí 2022 deu uma acalmada na busca por armas lá nos Estados Unidos e o faturamento da empresa ficou mais estável, o lucro também deu uma diminuída. Sendo que a empresa fatura em dólar, a maior parte do seu faturamento vem dos Estados Unidos, e o mercado ficou muito pessimista com o fato do Lula entrar e isso poder prejudicar a Taurus. Sendo que, vamos lá, se a gente chegar no cenário mais pessimista de que nenhum civil vai poder comprar arma no Brasil, isso vai prejudicar no máximo uns 20, 25% da receita da Taurus. Porque desses 30 e poucos % que a gente tem a Taurus, a grande parte da receita deles é de licitações da polícia. Então a polícia compra muita arma da Taurus, obviamente, é fabricante brasileira, já tem uma facilidade para vender arma aqui para a polícia e também para empresas de segurança privada, por exemplo. Então tem uma boa parte dessas vendas de Taurus aqui no Brasil que não é para civil. Afinal, a gente não vê que nem nos Estados Unidos todo mundo com arma e tudo mais, aqui é bem um processo muito difícil. Então, por esse fato da Taurus ser mais uma empresa americana do que brasileira praticamente, e o preço da ação ter sido muito castigado, eu acredito na Taurus aí para os próximos anos. Pode ser que 2023 ela não tenha
uma pipocada e tudo mais, mas como eu falei, vou aproveitar da situação do mercado mais pessimista com essas empresas para comprar boas empresas a preços baixos. É isso que eu vim falar aqui no vídeo, empresas que estão em bons preços, mas que não obrigatoriamente vão subir em 2023, porque o meu foco é comprar empresas baratas para o longo prazo. Então se essas ações aqui que eu falei caírem e eu acreditar que a empresa continue em um momento bom, eu vou aproveitar as oportunidades para comprar boas empresas a preços baixos, beleza? Então bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo se você tem alguma dessas ações. Vamos trocar uma ideia por aqui. Em breve eu também pretendo fazer, além do vídeo da Unifique que já tem aqui no canal, um vídeo sobre a Taurus, que é uma empresa que eu venho estudando bastante ultimamente. Beleza? Mas, bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e assiste aqui esse vídeo da Unifique, que a análise ficou muito interessante, beleza? Falou, até o próximo vídeo, pessoal.